bem, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo dos Três Elementos aqui na Caverna do Caruso. Eu sou Fernando Caruso. Rafael Studart. Ulisses Matos. E hoje a gente vai falar da biologia dos superpoderes. O que eu quero dizer com biologia dos superpoderes? Porque esse não é uma boa tradução do que eu quero falar. É complexo. Sendo que Porque a gente não vai estudar biologia dos superpoderes. Ufa. É mais... Não, é mais assim, como é que vocês imaginam determinados superpoderes que na vida... No dia a dia. funcionar. You have super strength. Can you fly? If I quit your realm, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Como é que funciona na cabeça de vocês? Porque, por exemplo, eu penso no... A garra do Wolverine, por exemplo, coisa que eu penso. Na cabeça de vocês, ela é achatada, assim? Ou ela é, tipo, arredondada? Porque nos quadrinhos, às vezes, o cara desenha arredondado, às vezes ele desenha achatado. Ela sai daqui de dentro, entre os dedos, ou ela sai daqui de cima? Que às vezes desenha de lugares diferentes. Fala aí Eu como é que lembro de uma funciona. parada maneiríssima, porque quando eu lia quadrinhos nos anos 80, tinha uma seção de cartas. Aham. E às vezes vinham relatos de convenções de quadrinhos. E eu vi lá um trecho que o cara falava assim: o Wolverine, quando sai coisa aqui dele, não sei o quê, tem um canal ou sai direto a cá. E aí um dos autores, um dos roteiristas, um editor da Marvel da época, que eu nem tenho nem ideia de quem era na época, falou assim: não, tem um canalzinho Aham. que sai. Que sai aqui. Ou você achava o quê? Que ele rasgava a pele. Aham. Eu achava que ele rasgava a pele. Aí tem risos. Todo riso. Ele por isso que ele estava sempre nervoso, porque saía. E todo mundo riu dele. Na década de 80, um editor falou da Marvel que não, que eram dutos. Que Então, é isso que eu tô que falando. aqui era separadinho. Você falou, eu achei que sempre Porque a rasgava. luva tinha uma paradinha aqui. Tinha. Não, mas eu achava que aquilo não era uma luva, não. Eu achava que era do Rasgava. tamanho Dele. Eu que também já tinham achava. feito um canal. E Eu por isso que também eu achava que era achava. redondo, porque aquilo Com era o tempo redondo. mudou isso, cara. Com Foi o tempo mudando. mudou. Não, e Hoje também- ele rasga, sai sangue. Hoje é assim. E fecha. Mas Não, é- e também é um pouco moda, caralho. Porque assim, Depende um cara do- desenha depende de um do roteirista. jeito. Ou do desenhista. Do desenhista. Um cara desenha de um jeito, outro desenha do outro. Na minha cabeça, por isso eu quero saber de vocês, entendeu? Porque na minha cabeça, eu imagino como saindo daqui, com os tubinhos aqui, redondo, tipo espada de florete de esgrima, sabe? Não. Com uma curvinha ali na frente. Ele não pode ter essas coisinhas aqui porque ele passa por uma pessoa normal. Ainda tem uma outra questão. A garra sai daqui, mas ela é Sai daqui maior do meio. do que esse tamanho aqui. Então Sim, quando ela- ela volta, né? Não Só que sei, assim, se ele solta a é. garra assim, Ele não pode ela dobrar sai a mão. daqui. Tipo, A garra atravessa o fica pulso. aqui. A garra fica aqui Então- e vem. Então o que eu penso é o seguinte, toda vez que ele vai soltar a garra, a mão dele meio que encaixa, tipo, como se fosse encaixe de metal, assim, tipo, clac! E aí ele solta a parada, porque senão ela não passaria por aqui, Aham, entendeu? aham. Estão visualizando o que eu tô falando? É verdade, O gato, difícil. né? O gato não tem um negócio que sai do nada. Eu não sei o que eu não tenho Não, gato. quando ele aperta, se você aperta a almofadinha da mão do Sim. gato, ele projeta a garra pra frente. Então, Sim, Mas o tamanho da unha cabe ali. cabe dentro do dedo. Você quer dizer que não Teoricamente, faz sentido, o tamanho da garra tinha que ser o tamanho do. Imagina o do Wolverine punho. com uma garrinha assim. Não, e ele foi desenhado assim no início. Não, biologicamente com com bigodinho de gato. aqui. Sim. Rabbit trim. Você quer me dizer então que não faz sentido o Wolverine ter aquela garra sinistra? Porque senão ele não conseguiria. Se a garra vem daqui e se projeta pra cá, ele não poderia nem dobrar a mão. Faz sentido se ele é obrigado a encaixar o punho pra ela sair e aí ficar aqui e tal. E pra ela voltar também. Ele tem que encaixar pra descer toda, entendeu? Aham. Pode ser assim. Eu acho que o Ou ele não tem esse movimento. Não, a gente já- nunca viu o faz Wolverine isso, desmoecado. Ele é o- sempre né? aqui, assim, ó. vai ver que Ei, você. ele é tipo o Mas- Murilo Couto do do O que Pulse. você acha? Que você Não, fala? então, ouvindo vocês falando e tal, eu acho que faz muito mais sentido ser a do desenho, ser uma garra fininha, da espessura de um dedo mindinho. Desenho não, gibi, o primeiro gibi. Mas no desenho da Fox é assim. É? E ela vir pra cá, porque aí caberia, seria tipo um Do osso. lado daqui. Daqui de dentro. Ela ser um osso como Desse lado aqui. pode ser tá desse daí. lado aqui, como um osso. E aí ela projeta e fica aqui, uma parte aqui e o resto aqui pra fora. Entendeu? Seria até mais fácil quebrar assim. Porque, o que faz sentido também, porque é um osso. Because of these.
Então, se você fizer... O que foi? Não, tô me dando nervoso. De Eu quebrar. tenho nervoso de cortar unha. A Você gente, falou ficou em muito quebrar tempo, a gente garra. ficou muito tempo no Wolverine. Você já Então, consegue eu pensar mandei um Homem-Aranha ali. Spider-Man aqui. Uma parada que Como é que me ficava encuca. isso aqui? Mais do que isso, uma coisa que me encuca é o Tinha que seguinte. soltar a teia pela bunda, é isso? É, porque as aranhas soltam pela bunda. Shazam! Go! Go! Go, Web, go! O que me encuca é o seguinte. Ele atira a teia num prédio e se balança. Só que pela distância da teia, pô, você estuda física, você sabe disso, o prédio, se ele vai se balançando, ele bate no asfalto. Porque ele às vezes atira uma teia Que é muito maior longe, que a altura. que não dá pra ele fazer o arco. Ele ia esfregar a barriga no asfalto. Então, mas só que ele é super forte. Então o que ele faz? Ele atira a teia, quando vai chegando nesse momento, ele dá um puxão. E por isso que o Todd McFarlane desenha ele cheio de teias penduradas ali, porque ele atira e ele dá uma puxada e fica sobrando teia. E aí quando ele tá fazendo o arco superior de novo, ele atira a outra, ele tem que fazer isso, porque senão ele vai ter que estar sempre atirando meio de nisso. pertinho, entendeu? Nunca Pra pensei poder fazer. nisso. Mas sobre a Homem-Aranha também, uma vez, também na década de 80 ou 90, eu mandei uma carta pra redação com várias dúvidas sobre a Homem-Aranha. Nunca me responderam. Mas a mim que era o seguinte... eu Vamos falava, tirar essas dúvidas aqui o agora. Homem-Aranha, ele andava... Ele quando tava sem uniforme e ele queria subir um prédio, ele tirava o tênis, amarrava o sapato aqui e subia. Aí A eu meia, falava, a meia permitia, mas... eu vi ele sempre descalço. Não, de meia ele fazia. Eu vi ele descalço. Tá bom, Pedro, ele né? podia usar a minha calça, mas tudo beleza. E aí depois, mas só que quando ele tinha uniforme, Tanto a meia permitia porque o uniforme dele não tá de calça. É um pano. Pano aí pode. eu fiquei assim, então peraí, então ele não tem sapato. O uniforme dele, aí eu fiz a pergunta, como é que é o uniforme dele? O sapato dele não tem sapato? Não é tem tipo sola. uma meia? Não tem sola, é tipo é uma uma meia, meia. assim. Se é uma meia, ele pode furar o pé? Eu fiz várias perguntas assim, pode esquentar? E eu fico pensando, pô, o Homem-Aranha andando no asfalto quente, tá quente. Tem duas coisas aí. Uma, eu sempre imaginei ele como sendo pano, tudo pano. Pano. Tanto que as não tem botas sapato. dele, quando saem, ela fica... Quando já tá no chão, é tudo mole. Não tem nada em pé, né? É uma Não meia tem calça, sapato. é uma meia calça. É uma meia calçona. Tipo, né? Tá ele aqui. Mas... quando você começa a fazer alpinismo, né? Você vê que você pode subir só pela mão, dá mais trabalho, mas você apoia o pé, o o pé não segredo tem é o pé. aderência. Mas você apoia o pé, se você estiver segurando na mão, então ele pode também subir se apoiando na mão e o pé usando o atrito normal da sola do sapato e tal. Mas ele não pode ficar em pé ou de cabeça para baixo, grudado na parada, com o sapato, por exemplo. Com sapato não. Não pode. Agora, isso é uma outra parada também, né? Tipo, correr, às vezes ele corre assim, né? Ele não pode fazer essas coisas. Tipo, ficar em pé. Precisa de uma sustentação, rapaz. Sim. Ele ficar em É pé igual de o lado voo. num prédio. Isso é não difícil. tem- Igual voo, o cara caramba. não pode voar retinho aqui que cairia. Voo, essa também é uma questão. O super-homem, ele pode E o Super-Homem, flutuar? pra mim, é todo furado, Não, é isso, cara. Eu tenho problema não vale nem a seríssimo. pena. Porque deixar entrar nesse- eu já cheguei a pensar que Super-Homem- assim, ele podia. Super-Homem é muito- Ele podia, Tá. tipo. Tem explicação. Não, se ele usar um impulso forte pra. Super-Homem. Escuta. Tá, vamos falar do Super-Homem. Se ele usar um impulso forte pra ir mais rápido do que a força da gravidade e tal, que é o que, né, coloca uma nave em órbita, ele sai voando, mas ele voa no meio. Isso. Ele E ele pega um para. avião no meio. Ele tá. Se ele vem contra um avião e vai, beleza. Às vezes ele tá aqui, aí o avião tá caindo aqui. Ele, opa! E segura. Mas que força é essa que sustenta ele? Tem uma folha de papel? Você vai explicar o super-homem? Não, Uma folha de Não, vou papel? explicar o que não acontece. tem a folha de com a- papel, não você vai tem, ter que desenhar não tem. no... Desenha aqui, que a gente Você vai depois faz explicar gráfico. a malha, o espaço-tempo, fazendo um Não, furo, mostrando não. como é fazer a viagem no tempo? Pega uma folha de papel, bota assim, ela vai ficar caída aqui. Aham. Aí bota e sopra ela por cima aqui. Aham. Aí você vai, não por baixo. Por baixo é óbvio que a folha vai ficar Aham. reta. Você sopra, você vai ver que a folha vai ficar reta. Porque você cria um vácuo. Não, você cria uma diferença de pressão. Diferente de pressão. Ah, sim, porque o Vácuo não. o ar passa mais rápido ausência, aqui. não é suave. Você Então vai... tem menos moléculas ali, menos... Né? É, Tá quando vendo que- a asa de avião, a lógica Molécula, do... não é molécula. É, Você tá mas dizendo enfim. que o Super-Homem vai peidando e aquilo vai causando uma o diferença Por de isso que a capa pressão. dele, ó. E aí ele não cai... Não, o Super-Homem eu acho que a gente não tinha que tentar analisar que ele é muito errado. Ele é. Ele é muito errado no sentido assim,
Pra ele conseguir dar um... Física, Vai- biologia, tudo, ele é tudo. Mas ele é alien, ele pode ser errado. Não, mas não é assim. Mas ele vive no planeta Terra, ele tem que seguir as leis do nosso planeta e do nosso tipo, universo. se eu vou Tem pra que seguir as leis do Lua, planeta dele. se eu vou pra Lua, eu vou na Lua. Não. Vou na Lua. Eu dou um Mas é pulo. porque você tem uma consistência toda de terráqueo. Sim, é isso que o super-homem Se tinha o que ser aqui. super-homem ele tem outra parada, se ele tem um outro esquema, Ele conseguiria ser o que ele era originalmente, dar super pulos. Que Isso no é... quadrinho era capaz de não, dar ok, pulos. mas vamos não sei o supor que numa raça alienígena, por exemplo, todo mundo tem telecinese. mas aí você entra... Aí- Não, aí se o entendeu? poder dele é telecinese, eu calo a boca. Vai ver, ele não sabe que é Ninguém, telecinese. ninguém sabe. É. Outra coisa Tanto que o também, cara. Superboy tinha um pouco de telecinese, tinha telecinese tátil, e ele voava através da telecinese dele. É porque pro Superman poder fazer aquele... Pra ele dar um impulso... Porque ele voa assim, tá aqui. Uma coisa que eu me perguntava em relação ao Superman e vários outros personagens invulneráveis é, cara, fogo não machuca, nada corta. Ele sente quando alguém toca? Ele? Ele tem lepra, né? Pela lógica. Ele não tem tato. Ele fala com outra coisa no meu... Ele tem lepra. Não sou eu que vou avisar ele, mas Não, ele tem. é diferente. Alguém precisa. Ele sente. Se você chegar com um graveto e ficar fazendo aqui em mim, não vai furar o Aham, graveto. Eu vou sentir. Se você chegar com a faca vai furar. entendi, são- Ele sente. Ele Outra sente parada fura. que eu também acho bizarro é o seguinte, ele carrega coisas que são muito maiores do E essas do coisas que não ele. quebram, né? As coisas não quebram. Isso aí é problema de física. eu imagino que Se segurar um avião pelo meio, o avião vai quebrar. Cara, aí entra no Flash também. Qual é do Flash? Ou no Não, peraí, Superman. antes do super-homem também. Ele respira no ar ou não respira? Quando ele tá No no ar, ar, você diz não, no no espaço. espaço. Quando ele tá no espaço, ele não tá respirando. Ele prendeu oxigênio aqui. Ele não pode falar. Ele prendeu. Ele é uma baleia, porque também Não. não cabe o Não, oxigênio não. todo aqui. Ele precisa de menos oxigênio, da mesma forma que ele precisa de menos comida. Ele não morre de inanição, por Pô, exemplo. então ele tem um metabolismo baixíssimo. Ele tem um metabolismo fodaço. Ele é o super-homem, não sei se te Então precisa de avisaram. muita Se comida. jogar Ele só tem espaço- lepra, só. É a única coisa que ele precisa Eventualmente o resolver. super-homem vai ficar sem ar se ele ficar. Não sei Vai. quanto. Tem uma história que o super-homem, ele se exila no espaço depois que ele mata o General Zod, porque não é o super-homem Opa, do cinema. Morreu o Zod? Morreu. O super-homem do cinema mata o General Zod e vai tomar café da manhã com a Lois. Não é isso, não. Do quadrinho, ele entra numa piração e tal, ele se exila no espaço, e aí pra ele ficar mais tempo, ele leva um tanquezinho de oxigênio, que ele dá uma respiradinha então, ali. Viu? E, Aí tal. teve uma preocupação. E quando lógica. fura e ele não percebe, uma hora ele é pego de surpresa e desmaia de falta de ar e é capturado e tal. Então tem alguma coisa ali. Tem. Agora, um parênteses. Você falou de fogo, etc. O Tocha Humana. O Tocha Humana, se ele não tivesse sob com a tocha humana... Se não tiver aceso. Isso, perfeito. Se ele não tiver aceso, ele sente queimar alguma coisa? Não. Ah, não. Ah, que bom. Então vamos. Não, inclusive... Não faz sentido, né? Inclusive tem. Ele não sente frio, tem umas coisas de questão de temperatura Térmico, ele corporal. tem um problema e tal, térmico. então, A questão dele é térmica. É de lepra, uma forma né? geral. Todos são leprosos. o- Não, hanseníase, ficava- galera. É hanseníase o Hanseníase, nome. pode ser. Desculpa. Uma coisa que eu Desculpa, ficava lepose. viajando era na época que o Homem-Aranha troca pro o uniforme negro, né? Ele não atira mais a teia daqui. Ele Por atira a aqui teia por daqui. cima. E aí eu ficava, eu juro que eu gastava esse tempo imaginando como é você pegar a teia se você atirou daqui, porque você tem que fazer uma volta aqui pra É pegar. muito mais difícil. Aqui ela já tá na mão já. É Tum. sensacional isso. Agora aqui tem Eu acho que ele atira com essa e pega com essa, né? pode ser, né? Vocês acham que o Ciclope... você faz esse piadinha que o Ciclope vê tudo vermelho? Não vê tudo vermelho. Não, cara. mas ele não vê tudo vermelho não é por causa do poder causa dele. do óculos. É porque É, o rubi. óculos é de rubi. Ele tá sempre com uma lente de rubi na frente dele. Então ele vê tudo vermelho por causa do óculos. Caríssimo. Agora, o que ele vê quando ele tá atirando? Ele raios, eu não sei. Ele não vê, isso eu fiquei curioso. Não, ele vê porque ele mira, né? Seria como se ele estivesse vendo Não, ele não através- vê. Durante o segundo E o raio ele vê. dele? E o raio dele? Você acha como é que é isso? Porque eu imaginava também quente. como é uma rajada de concussão. Então já vi Então é descrevendo físico. como se fosse Um soco. É uma jato porrada. d'água. É. Jato d'água. Não queima a pessoa, não perfura. Não queima. Ele só afasta.
E o Joga longe. o Destrutor, o irmão dele, isso é muito bizarro. Blast. Não sente o efeito. Um ano do outro. Um não sente, como é eles bem são legal. irmãos, então eles não sofrem dano. Mas o Ciclope pode jogar a rajada dele no destrutor até ele chegar num penhasco. Tipo, Caraca. não alcanço, pula aqui na minha rajada, e joga ele lá, que ele sente dor. O que você ia falar do Flash? Não, então, o Flash, eu acho que poderia se aplicar ao Super-Homem, mas como o Super-Homem é um alienígena, eu não vou entrar nesse mérito. Então, o Flash é um... Alienígena muito roubada. que aí pode ser qualquer... Só alien! Tô de altos. Mas o Flash, ele tem... Primeiro, pensa no Usain Bolt. O Usain Bolt consome de 9.000 a 12.000 calorias por dia, porque o metabolismo dele é muito acelerado. Mesma coisa, o Flash. Ele tinha que estar comendo o tempo todo. Mas ele faz isso. Tem uma trama que ele descobre como controlar o metabolismo dele. Mas durante um tempo ele comia pra caramba. Mas, cara, ele é super rápido. Ele come, matou uma churrascaria inteira. Pelas leis da física, o Flash está andando rapidão. Só que ele para meio assim. Ele não vai freando como se fosse um metrô chegando na estação do Cantagalo. Ele vai Trancamento de ar que você queria. Não. Ele faz exatamente como o metrô, só que em super velocidade a gente não vê. A gente só vê quando ele para. Ele diminui a velocidade gradativamente. Ele diminui a velocidade em super velocidade. Faz sentido. A minha questão sobre o Flash é a seguinte: tem duas maneiras de você perceber super velocidade. Ou ele, tipo, faz tudo rapidão, que ele percebe tudo rapidão, ou ele tá em velocidade normal e todo mundo tá congelado. E aí, bicho, chato pra caramba, você ir até a Europa a pé. Entendeu? Com tudo parado e... Ou, uma terceira opção, as duas coisas. Tipo, tudo fica parado e ele anda em super velocidade. Não, ele tem que ter super reflexos pra caramba. Também, sim. Ele tem que pensar muito rápido também. Sim. Então esse cara pensa muito. Vocês já pararam pra pensar rápido. que... Ele é o Pense and Bolt. Já pararam pra pensar que existe um tempo de percepção dos seres vivos? Sim, tipo, a mosca, ela percebe tudo muito rápido. O pombo, você fala, ih, cara, eu vou atropelar o pombo! O pombo sempre voa mais rápido. Sim, o pombo tem sentido de aranha. E a mosca mais ainda. No caso, sentido de pombo. Por que o pombo voa antes? Porque ele vê antes. Antes no sentido assim... Ele já tá preparado pra reação. Ele já tá preparado. Ele tem... Os pombos viajam no tempo? Podemos dizer. Nunca o pombo correia. Esse demora. Bem, ok. Chegou a hora da gente parar esse vídeo aqui por hoje. A conversa estava muito bacana, muito interessante. Deve fazer mas isso as mais pessoas têm vezes, que fazer outras coisas. A gente tem que fazer mais isso bebendo. Vamos, semana que vem. Porque eu... Não, pra deixar claro, a gente tava com água aqui. Mas a gente quer saber de você, qual superpoder você acha que te intriga, que você acha física tem complicada, alguma coisa errado, ou que você imagina ele de um jeito particular, entendeu? Você vai descrever como é que você acha que o superpoder acontece. E a gente tá bem interessado em ler aí. Isso eu quero ver muito, cara. Isso eu quero ler muito isso. Não esquece de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho e, por favor, divulga a gente por aí pelos quatro ventos. Por exemplo, aposto que você não sabia que o Super-Homem tinha lepra. Você ficou sabendo aqui. Hanseníase! Super Hans. Então é isso, galera. Até terça-feira que vem.